pra ir embora com você na profissão lá de é, no semestre passado. Ele vai muito. Ó, e vocês têm sorte. Eu tinha 2 Pessoal, vamos continuar. Na minha época, Jefferson ia até depois das 10. Então, eu ia até 10 e 10, 10 e 10, 10 e 20. Deixa eu assim. Não é, mano? Pessoal, vai chegando, eu acho que talvez seja um momento para a gente fazer uma síntese do que a gente pode entender como decolonialidade. Você está falando de colonialidade, agora o que a gente pode entender como decolonialidade. A gente estava falando de sambas, né? Falei do samba de 89, de 88 da bandeira, de 89 da Imperatriz, e aquela imagem da bandeira, né, subvertida, né, em verde e rosa e com os dizeres não mais ordem e progresso, sim índios, negros e pobres, no enredo de 2019, História para mim na arte grande, onde a Mangueira propõe contar a história das histórias de um povo. E aí, esse movimento, eu acho que é um movimento importante para a gente começar a entender o que é decolonialidade, é uma ideia da gente se insurgir contra essas narrativas que são vistas como oficiais, né, e da gente buscar outras histórias, visibilizar outras histórias, visibilizar, sobretudo, conhecimentos, culturas, vivências, sujeitos que foram historicamente invisibilizados ou apagados dessa história. Então, esse samba é clássico, né, tem vários momentos interessantes, mas como a história que a história não conta, o avesso do vestibular, conversas que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do descobrimento, tem sangue retido, pisado, atrás do herói moldurado. Não veio dos céus nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão do mar de Aracati. Alguém sabe o que é dragão do mar? É uma expressão do Nordeste, mas significado. Eu sei que é do Nordeste, mas eu não sei o que é. É uma coisa cultural. Aracati é uma região ali do Ceará, se eu não me engano, que tinha um personagem, né, que lutou nesses movimentos de revolta popular de libertação, que era conhecido como Dragão do Mar. E aí, assim. Na verdade, já havia outros movimentos de libertação antes da chamada Lei Áurea, né? Assim, o Brasil já estava se libertando por insurgências populares. E na narrativa histórica oficial isso não é contado, né? Assim, então não foi. O samba fala isso, não veio dos céus nem das mãos de Isabel, né? Assim, então não é que foram lá e conceberam, já tinha movimentos, revoluções que o Brasil já estava em processo de libertação. Isso, e essa ideia, né, de que atrás dos heróis sendo venerados, né, os monumentos que são espalhados pela cidade, aí, por exemplo, né, que são aqueles que recebem nomes de ruas, por exemplo, né, atrás disso tudo tem sangue que foi pisado aí, atrás dessa narrativa oficial. E aí esse movimento da Mangueira, eu acho que é um movimento que a gente pode sintetizar sobre o que é ser decolonial. E aí a gente está falando de decolonialidade não como um conceito, tá, gente? Acho que é bom a gente entender que, embora a gente tenha essa lente para compreender melhor essa história e essa subversão dessa história oficial, não existe, na verdade, uma classificação de tal prática é decolonial, tal postura é decolonial. Decolonial é um modo de ser, um modo de se portar de maneira insurgente, contrapondo, né, ao que a narrativa oficial coloca e tentando se colocar junto à luta dessas pessoas que foram invisibilizadas ou apagadas nesse percurso histórico da colonialidade. Tá? E aí, o que a gente pode colocar como temática para essa segunda parte da nossa conversa é como a matemática entra nessa discussão da colonialidade ou também pensar a decolonialidade. Então, como vocês acham que essa discussão da colonialidade ou
colonialidade se relaciona com a matemática, assim, com o conhecimento matemático, com a matemática como ciência. Não sei se é certo, mas na história da matemática, tem um pouco conhecido também profissional, que muitas das coisas que a gente acha que foi descoberto na Grécia, realmente não foi nem a de óleo, muitos conhecimentos foram apagados da África, da região dos povos árabes ali, foram trazidos até a Europa e foram ditos como os europeus que a matemática, os europeus descobriram essa matemática. Eu acho que ficaram muito nessa parte. Perfeito. Assim, isso é uma boa forma da gente pensar como a matemática compõe um discurso da colonialidade, né? Como ela organiza a sua própria história também nessa narrativa que vai do mundo primitivo ao progresso, né? E colocando tudo no mesmo lugar, né? Como se a produção de conhecimento matemático fosse somente a contribuição da Europa, né? E ela, na verdade, é o centro do pensamento matemático. Então, por exemplo, o Egito. Quem já estudou matemática, história da matemática, vocês já ouviram falar da contribuição dos egípcios na matemática, por exemplo. Só que na grande parte das vezes, Egito não é colocado como África. Ou ainda, quando é colocado, até mesmo nos livros didáticos, um texto que eu coloquei aqui nesse livro, o próprio texto do Fernandes, vou colocar no sinal isso aqui também, ele fala um pouco disso. Quando é retratado nos livros didáticos, é retratado como uma figura de pessoas brancas, tá? Como se Egito não fosse em África, ou ainda se fosse um Egito embranquecido. Uma visão meio eurocêntrica. Desculpa, visão eurocêntrica. Isso. Até na Bíblia dele, que diz que a pele de Jesus era da cor de jarro, com a pele avermelhada, meio marronzada. Mas aí toda a relação que vai ter falando sobre a Bíblia são as pessoas brancas, cabelos lisos, sendo que naquela época, ainda mais no local, não tinha como. Perfeito. Essa questão da Bíblia a gente pouco discute, realmente outro documento. Na visão eurocêntrica. Histórico, digamos assim, que retrata um pouco isso, né? E essa coisa do Egito já tem outra questão, né? Assim, que é retratar o egípcio assim, como branco, e também quando aparece a África só aparece o Egito, né? Tem várias outras culturas do continente africano, da África subsaariana mesmo, África Central, que eram super avançadas também e são invisibilizadas. Aí tem um documentário que eu acho bom para isso, que chama Reinos Perdidos da África, da BBC, tem no YouTube, que fala sobre culturas que ninguém conhece, que eram tão avançadas quanto o Egito. Natália. Tem várias coisas aqui para recomendar que eu vou montar. Quando eles chegaram, descobrindo, tentaram catequizar os índios, isso já foi também uma imposição da educação religiosa contra-europeia na sociedade que tinha um apagamento da cultura local, né? E eu acredito que a matemática estava embutida nessa catequização, porque durante muito tempo os professores eram pessoas que catequizavam, né? A produção surge daí. Então, aí depois, algum tempo depois, que vai deixando de ser a igreja que assume essa função para ser 3 pessoas que são formadas para isso, treinadas para isso. Então, eu acho que essa matemática também influencia bem direto, assim, né? Está muito interligada com a questão da colonização, da capitalização, enfim. A gente está vendo pessoas. Isso é bem legal, cara, se vocês forem pensar, né, a escola, a maneira como ela se organiza, o espaço físico, né, até mesmo quem fala, né, para o grupo ouvir, se assemelha muito à configuração da própria missa, né?
Então essa ideia de catequizar o outro, né, você incutir no outro uma cultura que não é sua, e apagar todo o resto, dá uma ideia de que você está com um depósito vazio, do qual você já é parte de uma certa referência, então você vai só transmitir para o outro aquilo que você gostaria que o outro fosse. Que é uma lógica muito cristã. Assim, a gente não tem como dissociar, pensando no nosso contexto histórico, que o processo de escolarização ele vem junto também com uma ideia de evangelização, tá? Que permanece historicamente na forma como a gente entende muitas vezes a própria educação. Não é muito que a gente tem ainda as escolas católicas, não continuidade a esse processo. Não, eu preciso interromper um pouquinho para dar alguns ouvidos operacionais na disciplina. Eu estou vendo várias pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, né, que não vieram semana passada. Então é muito importante o seguinte, tem um Google Classroom na disciplina, tá? E é muito importante que todo mundo esteja inscrito nesse Google Classroom, porque, por exemplo, todos os trabalhos vão ser entregues por lá, beleza? Então, quem não está inscrito, eu mandei um e-mail pelo SIGA com o link para esse Google Classroom, mas eu acho que esse e-mail não chegou. Às vezes acontece isso no SIGA, né? Os e-mails não chegam, já vão se acostumando com isso. Eu vou até mandar de novo esse e-mail, mas por via das dúvidas, quem está aqui e não está no Google Classroom, manda para mim um e-mail, aquele e-mail, esse e-mail que está escrito aqui, ó, pro meu e-mail, para eu mandar o link do Google Classroom para vocês, beleza, pessoal? Não esqueçam que a avaliação da disciplina vai ser toda por lá. Tranquilo? O trabalho da aula de hoje, eu vou botar o link para vocês entregarem amanhã de manhã, tá? Beleza? Eu vou botar o link lá no Google Classroom. Não tem esse link ainda. Para cada aula vai ter um link lá para vocês entregarem lá pelo Google Classroom, beleza? Tranquilo? E mais uma coisa. Quem não está nessa lista aqui, eu peço que põe o nome aqui, põe o DRE também. Beleza? Então, quem não botou o DRE, passa aí para lá. Então, peraí. O quê? E aí, pensando na matemática, a gente pode começar a prestar atenção o lugar que a matemática ocupa enquanto discurso de poder. Então, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, de contar para alguém o que vocês estão pensando, como se dá a reação dessa pessoa quando você conta o que você está pensando. Conta aí para mim alguma diferença. Isso ele deu uma palestra no passado na outra, não deu? Da licença? Não, acho que eu vi. Eu que dei. Porque eu tô lembrando do desenho. Matemática para adiar o fim do mundo, alguma coisa assim. Então deve ter sido vídeo. Eu lembrei do desenho. Então, esse desenho é um desenho que está lá na tese de doutorado do Vitor Ventura, qual eu produzi, junto com o Alisson, que está orientando. E esse é um desenho do estudante da escola básica que retrata a sua experiência com matemática. Era um desenho que estava lá colocado lá no início, né, uma menina escrevendo provas, testes, fracassada, com o ser demoníaco, digamos assim, dominando ela. Né? E aí, isso tem a ver com o que eu estava perguntando antes para vocês, né, essa imagem que a matemática tem socialmente. Né? Eu estava perguntando se vocês já tiveram essa experiência de contar para alguém que vocês fazem matemática e qual foi a reação dessas pessoas. Né? Alguém gostaria de relatar uma experiência? Então, 117 Você é maluco, né? Maluco, pode ser. Pô, é inteligente, né? O maluco foi Então, uma pessoa fala que você é muito inteligente e a pessoa fala que é muito corajoso. Fala com aquela cara que sabe. Tem que gostar mesmo, hein? Matemática, professor.
Foi chamado dos Deus me três. livre. Pra mim, Então, maluco. tinha algo melhor pra eu fazer. Essa ideia da Ele inteligência não parece também, né? Se você Não parece, não se parece. você tem um estereótipo, nossa, não parece. No meu caso, é assim. Eu tava usando o PDF até eu Sempre eu falo assim, que tem algum contexto assim, adivinha a minha profissão. Aí, até a pessoa fala, professor, mas professor de quê? Nunca é matemática, nunca aconteceu. A pessoa sempre fala história ou arte. Sempre. Nas redes sociais. Sim. Mas assim, a gente vai percebendo como a gente já está num lugar de poder, por ser professor de matemática, diante de outras áreas do conhecimento. Então, por que vocês acham que outras áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, não tem esse mesmo status, como até a própria fala dos estudantes, redações e desenhos que os estudantes do ensino médio produziram para expressar sua relação com a matemática? Uma delas falava, olha, um estudante que tem bom desempenho na escola em matemática tem valor diferenciado, status diferenciado, que outro tem bom desempenho em filosofia ou sociologia. Por que vocês acham que acontece esse imaginário? Porque desde sempre foi ensinado aquilo na criança. Matemática é difícil, história é fácil. É quase que uma idolatria da matemática. Deve ser aprendido e é difícil. Quem faz é pilotado, tem um inteligência normal. Agora a pessoa que chega falando, a minha matéria é difícil, ninguém passa. Acho que é um pouco de estigma da sociedade. A matemática faz a gente pensar que como a sociedade, o governo, não quer que a gente pense, eles botam esse tipo de estereótipo para a gente não pensar. Eu acho que é um pouco. Sempre faz a gente pensar. Mais pensar, mais Mas história, colocaria sociologia, que vai debatendo. uma espécie de pedestal para a gente usar coisas que, visto que a matemática é algo mais exato, né? A filosofia e a sociologia, ela até é muito importante e é interessante, eu mesmo adoro, só que é uma coisa que é sempre aquela matéria que muita gente fica levando naquele estereótipo ou um preconceito mesmo, aquele tipo assim, a filosofia deve fumar pra caramba, deve usar maconha, não sei o que, tudo isso porque ele tá faz tipo assim, ele faz perguntas que em nenhum momento a gente para pensar, mas quando a gente para pensar, a gente fica tanto tempo preso naquilo dali que é como se a gente entrasse no próprio dilema da nossa própria existência, sabe? Enquanto a matemática não, a matemática é algo mais exato. Então assim, se você sabe usar números e tal, você sabe ter aquele raciocínio. E eu acho que isso também vai por conta de como foi ensinada a matemática e é ensinada hoje ao decorrer dos anos, entendeu? Porque os professores de matemática, muitas vezes, nos fundamentais, nos iniciais, etc., eles fazem a gente pensar que realmente a matemática é uma coisa mais exata, que tem que ser aquilo, porque assim, porque Que é só fazer conta. é isso, que é só fazer conta, que você tem que saber isso e aquilo, sendo que não é, né? Só que nenhum professor fala disso. Então, quando você acaba, tipo assim, dominando os números, mesmo que aquele professor não tenha uma boa didática para passar aquilo dali, né? É como se você fosse, tipo assim, então, ótimo, sabe? Você tem uma mente mais além do que quem faz português, filosofia e coisas desse tipo. Também pode ser isso que ela falou, junto, mas também com a visão que a gente tem de quem faz a matemática, né? Da visão histórica. Porque quando a gente pensa em matemática, a gente tem uma visão, o cara realmente muito brabo, né? O cara que dominou a matemática, um filósofo matemático, por exemplo, ele já vem diversos filósofos na nossa cabeça, então ele pode vir desse imaginário, né? A visão que a gente tem de um matemático. Eu acho que. Eu quero falar sobre isso, mas tem uma galera que foi levantada. Acho que a primeira foi Yuri, depois Roberta, depois Gabriel, depois Vitor. Acho que é essa ordem que eu vi, pelo menos. Vai lá, Yuri. Voltando um pouco do que ela falou e que vocês falaram também, eu acho que é mais uma questão estrutural. Porque, assim, um dos primeiros registros que a gente tem de educação no Brasil é a catequização dos povos originários, que já estavam aqui, né? Que é, de certa forma, uma educação autoritária. E isso já vem seguindo
desde muito tempo. Esse ciclo já vem seguindo desde muito tempo. E a própria estruturação da matemática como ela é hoje em dia, é uma matemática, como ela falou, assim, é algo muito exato. São algoritmos prontos, o que dá a entender essa firmeza e essa autoridade. Então, se você impõe na cabeça de uma criança algo assim, né, e tira matérias do tipo filosofia, sociologia, que não é essa liberdade de pensamento, ajuda a ter esse controle. Então, para forçar a criança e manter as relações de poder também, você dá importância a algo, né, que é mais exato, que ela vai ter que seguir, que restringe ela de certa forma. Né? E aí, por isso que eu acho que é algo mais estrutural, assim, essa importância que foi dada à matemática e não a matérias como filosofia, sociologia. Né? Porque a estrutura na qual a matemática ela é apresentada para as crianças hoje, ao meu ver, pelo menos, é algo limitador. Né, com vários algoritmos, sendo que assim, a gente pode mostrar para elas de várias outras maneiras. Né? Então, acredito que não seja uma questão de somente fazer pensar. Porque como o próprio Vitor falou, outras disciplinas também fazem pensar. Mas assim, a forma como está feito, como está sendo pensado. Agora é Roberto. O Vitor falou que menos que eu também brincando. É porque eu não consigo entender química. Química pra mim é uma coisa mistério. Assim. Não sei como é que alguém entende aquilo. Nossa. Eu acho que eu só faria matemática, filosofia ou história. Assim. Dá pra ver, professor. Roberto. Não, o que eu ia falar tem até um pouco a ver com o que ele falou, com o que ela falou também. Eu acho que, além de ser estrutural, né, a matemática ela anda muito junto desse projeto político de alienação. Né? Se a gente for pensar em todas as disciplinas do currículo, né, a matemática é que o aluno mais questiona. Por que eu tenho que estudar isso? Né? Quando ele está estudando geografia, entendendo o espaço onde ele vive, entendendo a relação entre as pessoas e tudo, ele não fica questionando o tempo todo para que eu estou estudando isso. É meio óbvio, assim. Quando que eu vou usar? Ele está usando no momento que ele entende o sentido que aquilo tem na vida dele. Então eu acho que a matemática, estando nesse lugar da matéria que realmente está descolada da realidade do aluno, ela acaba sendo uma massagem muito boa para essa alienação, né? E ela é usada muito para isso, tanto que a maior parte do currículo hoje, do que a gente tem que ensinar na sala de aula, é para o aluno fazer prova, dentro de um sistema de competitividade que é dado, né, pela política que a gente tem vigente. Então, acho que a matemática serve muito essa lógica da competitividade, de que uns têm acesso e outros não, e quem sabe matemática vai ter acesso, e por isso ele é melhor, e desde cedo ele sabe disso, e é isso, eu acho. Gabriel. Eu acho que eu já cheguei a dizer que a matemática é muito elitizada, né? Só que acho que eu não expliquei muito bem o porquê, mas assim, se a gente for um pouco mais atrás, né, no tempo, matérias como sociologia, filosofia, são matérias que são muito acessíveis, por assim dizer. Quem não pode pensar sobre alguma coisa e criar um debate em cima disso? Quem não pode olhar para a sociedade e tentar descrever com algum argumento lógico? Português também, a gente está toda hora em contato com a linguagem. História, eu não preciso ir à escola para aprender, eu posso aprender com a minha avó. E a matemática não, a matemática ela tem uma estrutura que é padronizada para que alguém que possa ingressar na academia aprender. E antigamente o acesso não era para todo mundo. Então, assim, a matemática foi por um caminho que foi muito mais voltado para a exclusividade. Consequentemente, com o passar dos anos, o que é exclusivo a gente coloca lá em cima, né, no pedestal. E acho que a matemática foi por conta disso. Mas matemática também poderia ser encarada assim como a filosofia, como algo sobre o qual você poderia debater, com né? certeza. Eu acho que uma coisa que tem muito a ver com essa visão da matemática, que eu gosto de criticar muito, é essa questão dessa visão da matemática como um conhecimento universal. E aí ela se torna algo absoluto que não pode ser relativizado, não pode ser debatido. E eu defendo que não é. Matemática não é um conhecimento universal, é uma construção social, assim como filosofia e sociologia. Mas em outras aulas a gente vai falar mais disso, a gente fala de matemática problematizada. Só vou comentar lá, se tem a fila, mas essa ideia de universalidade, né, da matemática, que quem nunca ouviu, a matemática está em tudo, né?
esse é um discurso super autoritário, super de poder diante de outras áreas do conhecimento, né? Porque você pode se questionar, biologia não está em tudo, né? Se tudo, o nosso entorno é a vida, ou história não está em tudo, ou arte. Se história, se tudo é um acontecimento histórico, ou arte, se tudo é uma produção cultural, artística, enfim. Ou seja, por que só a matemática carrega esse discurso da universalidade? É um discurso de poder, demarcar território mesmo em vários conhecimentos. Agora é Vitor, depois a Beatriz, depois Natália. O que eu ia falar aqui, voltando por início, né, da conversa, que é o que intimida tanto, ou quando se fala de matemática, ou intimida a pessoa, ou a pessoa te acha um gênio. Eu acho que isso entra muito na ideia de, quando a gente vai para a escola, a gente tem dois blocos, assim, né? Pelo menos no fundamental. Ciências exatas, a matemática, ciências humanas, história, filosofia, português, literatura, enfim. Parece que essa diferença, que separar a matemática como uma parada exata, longe do humano, o que não faz sentido nenhum, que a matemática ela não existe na natureza, é gente que cria, são pessoas que provam, justificam. Acho que cria essa ideia de intimidação. Num bloco tem uma parada só. Todo mundo fala que isso é importante. No outro bloco tem outras 7 matérias. Sabe? Eu acho que isso implicitamente pode acabar tendo uma ideia de intimidação com os alunos. Até porque no fundamental também, quando eu escola que eu estagio, é o seguinte, eles têm 5 tempos de matemática por semana e 2 de ciência, por exemplo, 2 de história. Essa separação de quantidade de matérias também cria essa visão de, tipo, matemática é muito importante, se a pessoa sabe, ela é um gênio, porque tem muitas aulas, se não sabe, não é um gênio. Eu ia falar isso. É um padrão de todas as escolas, desde cima, essa determinação. Exatamente. E matemática tem mais um projeto de aula. Tem que ter. E isso da matemática ser descolada do humano eu acho muito problemático, né? Porque a gente ensina nas escolas, professores, né? Parece que as fórmulas, as deduções, elas são coisas triviais, coisas que foram feitas em 5 anos. Sendo que, por exemplo, o número de Euler, né, que é o levou acho que 300 anos para ser feito, e não foi o Euler que fez, foi outra pessoa. O Euler só, tipo, deu aquele rigor europeu que se pede e criou o número. Eu acho que isso é uma parada que a gente fala pouco nas escolas, que nada que a gente ensina é trivial e não deveria ser passado para o aluno pela trivialidade. Então Eu não vou nem comentar muito a sua fala, que a gente vai ter uma aula inteira sobre isso, né, de matemática problematizada, que é exatamente sobre isso que ele falou, né, assim. Mas só um comentário, assim, que, na verdade, 2. Um que eu concordo muito com essa visão, que eu acho que a matemática não está na natureza. A matemática é uma construção humana para tentar dar algum sentido à natureza. E o outro é que eu sempre falo que é proibido falar que qualquer coisa é fácil, né? Assim, falar que alguma coisa é fácil é uma violência. Você tem que entender isso, tá? No lugar de professor falar que alguma coisa é fácil é uma desclassificação daquele aluno, tá? Mas agora, calma aí, Ana Beatriz, depois Natália, depois Brasil. Eu só queria fazer um comentário, porque eu coloquei uma música no quadro, tem muito a ver com isso que a gente está falando, mas não agora, nesse momento. Mas lá no início a gente estava falando da colonização, e é uma música que fala sobre a versão do índio, do indígena, vendo isso, vendo tudo que aconteceu com o Brasil que ele estava acostumado, com o Brasil que ele conhecia, e vendo como que o branco chegou e destruiu tudo em questão de escrita. É uma música que retrata isso muito bem, que eu achei que encaixava perfeitamente com o é porque é escrito numa língua indígena, então eu não sei muito bem pronunciar. Chama Aira Ibiabá, fala. Aira Ibiabá. Depois você manda lá no Google Classroom, no YouTube, por exemplo. Agora é na... Só ia comentar que essa questão da matemática da inclusão desse valor, assim, que se dá, né? De levar ela como patamar de Deus, assim, ainda pensando ainda muito marcado, né? Pelo menos eu acredito cada vez mais nas políticas públicas. Agora na prefeitura eles estão falando que está se aplicando
matemática em outras disciplinas. Então está vindo nos materiais de ciências, de geografia, páginas de matemática. Então acho que isso marca que a matemática é mais importante e precisa estar ali na ciência, precisa estar ali na geografia, precisa estar na história. E na própria avaliação mesmo que tem, né, na agricultura, só tem português e matemática, não tem nas outras disciplinas. Então fica meio que evidente que português é porque de fato é uma linguagem e matemática é porque é matemática. Qual o sentido, né, de ser? Enfim, e outras coisas que eu também percebo com relação aos incentivos de outra esfera, por exemplo, da UBMEC, né? De não ver assim, essa propaganda, essa divulgação com relação a, sei lá, biologia. Né? Então, entra também nesse papel de endeusar aquele que foi medalhista na UBMEC. E aí, acho que cria essa visão de que é algo inacessível, de que é algo muito difícil de se alcançar. Então, eu tenho um pensamento que eu acredito que ele deve ser um pouco amplo para todo mundo. Que a matemática também ela é muito masculinizada. E eu fiz uma anotação aqui sobre o relatório, que é da atividade, que eu botei que o estudo da matemática é super valorizado pelo jeito que nós enxergamos o mundo. O emocional é algo ruim. E o exato é algo que é mais correto e mais complicado de ser entendido. Por que eu digo essa frase? A matemática, por muito tempo, ela foi dominada pelos homens. Isso é um fato. Os homens tinham que estudar matemática e eles eram os únicos capazes de estudar matemática de forma correta. Assim como as áreas humanas também, por muito tempo, eram relacionadas a muitas mulheres. E a gente leva a matemática, tipo assim, durante todo o fundamental como algo exato. Quando a gente chega na faculdade, quando a gente pesquisa um pouco mais, a gente entende que a matemática não é algo exato. Porque nenhuma ciência é exata. Então, assim, até o sabonete ele mata 99,9% das bactérias, porque nada é 100% certo. E quando a gente entende a matemática como mais valorizada, também é como o Caio falou e o Gabriel também, é uma coisa elitizada, de quem é que estuda matemática, quem que começou a estudar matemática de forma correta. E como que isso se relaciona com a gente que a gente vê o mundo. As mulheres não eram relacionadas à matemática, porque a matemática é algo exato, e a exatidão é dos homens. As mulheres estão relacionadas ao emocional, seria relacionado aos seres humanos. Que é uma relação que a gente faz até automaticamente. De que o pensamento, foi até o que a Duda falou, que a gente, às vezes a gente pensa, tipo assim, a filosofia faz a gente pensar de uma forma diferente. E a filosofia, ela não é mais emocional do que a matemática. Eles têm suas proporções. E as proporções que são necessárias para suas medidas. Ou seja, a matemática, ela também é emocional. Assim como a exatidão da filosofia. Porque nada é 100% exato. E a matemática ser masculinizada é algo que, assim, é de tempos. A gente vê muitos matemáticos. Mas as mulheres matemáticas, onde a gente enxerga elas com tanto vangloriamento quanto os homens? Assim, é muito difícil você citar mais de 10 mulheres matemáticas. Assim, muito difícil. Tanto até quando você negras matemáticas também. Exatamente. É sempre um homem branco. Sempre. É tipo aquela imagem do cientista. O cientista é sempre um homem branco, de cabelo grisalho, com jaleco branco, meio maluco. É sempre assim o cientista. E essa é a imagem que a gente bota e encaixa isso. E quando a gente pensa em ciência, a gente tem que levar em consideração todas as outras pessoas que fizeram parte da ciência. Mas como a mídia influencia a gente a achar que o cientista é daquele modo, a gente pode, muito parte do tempo, não se enxergar naquela posição. Porque quando eu falo que vou fazer matemática, tipo assim, eu já ouvi falar pessoas falarem assim, ah, mas geralmente os homens são melhores em matemática. Isso é completamente relativo. É completamente relativo. É completamente surreal, porque cada pessoa tem suas particularidades. Então você dizer que um grupo específico é melhor em matemática do que o outro é totalmente incorreto. Além de você marginalizar o outro grupo, você vangloria o outro. Que eu acredito que seja muito disso a visão da matemática ser vangloriada acima de muitas matérias. Porque a matemática é masculinizada. E a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Então, assim, tudo que é relacionado com os homens é sempre mais forte, sempre mais esperto e sempre mais difícil do que para as mulheres. Achei legal, assim, que vocês... deixa eu só comentar essa fala da Braiana, que acho que é do Caio tinha trazido, que é a ideia da matemática como um conhecimento racializado.
Isso o Felipe Fernandes coloca muito bem no texto que eu acho que foi uma referência para vocês. Né? O Fernandes é um pesquisador da FMG, autor do texto de referência que o livro colocou, né? E ele vai lá defender, né, que a matemática, da maneira como ela foi construída, ela foi construída como um conhecimento racializado, um conhecimento construído em torno da figura do homem, como o Breno falou, branco europeu. E aí, né, isso faz com que a gente crie uma imagem de matemática que se alinhe ao discurso da colonialidade e que, além disso, né, coloca fora desse campo de conhecimento os grupos minoritários, né, que foram apagados também pelo discurso da colonialidade. Ou seja, a matemática não é um espaço para todos. Ela é um espaço para quem se alinha à imagem, ao estereótipo que ela traz do homem branco europeu. E isso é um dos discursos, eu acho, mais fortes que tem, Breno, implícitos que a matemática carrega. Os outros que vocês trouxeram, essa ideia da hierarquia de conhecimento, da matemática enquanto verdade, enquanto objetividade, enquanto universalidade, eles estão bem explícitos, né? São bem compartilhados nesses discursos. E todos eles, né, são discursos que colocam a matemática em uma posição de poder muito forte diante das outras áreas de conhecimento. Só que esse discurso da matemática racializada, ele é quase que implícito, ele é quase como um passe escondido perante ao discurso que, em geral, é socializado nesse estereótipo do que é matemática. Isso que o Caio falou muito importante, né? Que é essa visão que a matemática é inventada por uma pessoa isoladamente e sempre essa pessoa é um homem branco, né? Que é uma narrativa que a gente é apresentada a matemática e que é muito falsa, né? Muito errada. É o Luiz. Usando isso que a Mariana falou, por exemplo, na matemática, uma mulher conhecida. A esposa do Einstein ajudava ele em muitos projetos dele. E ela não teve o conhecimento que merecia. Sempre era o quê? No Einstein, sempre visando o homem como inteligente e a mulher. Aí ela falou, eu lembrei disso. Tem várias histórias assim. Tem várias histórias na ciência. Primeiro foi do Einstein. Por isso que eu não gosto nem de ficar dando nome de rua, né? Eu também acho nome de teorema, né? Assim, eu não gosto de botar teorema de fulano de tal. Fórmula de Bhaskara. A própria fórmula de Bhaskara, que não foi Bhaskara. Nem a fórmula de Bhaskara, que não foi Bhaskara, teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras, né? Assim, mas todos esses teoremas aí que tem nome de uma pessoa, né, que a gente aprende em cálculo, raramente é aquilo dele. Mas o Bhaskara é interessante que não é europeu, né? Sim. E o nome teorema de Bhaskara só tem no Brasil. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara só tem no Brasil. Tem no Brasil. Mas isso é uma história muito particular que foi inventada pelo Malbataana, né, na verdade, essa coisa de fórmula de Bhaskara. Pô, ouvi dizer que isso é muito uma cultura do Brasil, de ficar atribuindo o nome de pessoas a teoremas matemáticos. A Bhaskara é só no Brasil. Se você falar fórmula de Bhaskara em outro país, ninguém sabe o que é, entendeu? Fórmula de resolução da equação. Até se não me engano, a regra de L'Hopital, eu acho que o Johann Bernoulli que descobriu, que com a regra, e L'Hopital, ele acho que ele até pagou para usar o nome dele na regra. Porque o L'Hopital era um nobre, né? Tem uma história assim. Não sei bem a história, mas é isso. Ele era um cara nobre, um rico, e que ele meio que contratou, né? Acho que foi o Bernoulli, né? Que ele contratou. E aí a fórmula ficou o nome dele. Né? Mas tem vários. Próximo. Porque assim, a gente falou que a matemática então está num lugar de muito poder, né? enquanto discurso de conhecimento, né? Na escola e enquanto ciência. Né? Isso faz com que a matemática seja um instrumento também de produção de violências. E pior, né? Muitas vezes sem questionamento. Porque se ela tem um status de verdade, né? de conhecimento inquestionável, né? de exatidão, possivelmente, né, o que a matemática chancelar, digamos assim, pouco vai ser questionado. Né? E aí a gente começa a se questionar. Então, será que a matemática ela também tem uma ideia de neutralidade? Né? Será que a matemática
enquanto conhecimento supostamente objetivo, ou supostamente que tem essa ideia de verdade, ela é neutra, ela não tem viés. E aí um exemplo que o Felipe traz no artigo, que eu acho que é muito legal de pensar, é um exemplo desse livro, né, desse estadunidense, se não me engano, né, que é Crânio Americana, não sei se todo mundo conseguiu ler o livro, né, que ele queria comprovar, digamos assim, uma superioridade branca, de inteligência branca, digamos assim, a partir da medição de crânios. Ele faz um experimento medindo o volume desses crânios com sementes, né, num primeiro momento. Ele não encontra resultados muito discrepantes, né, entre os crânios que ele estava medindo e, sobretudo, o que ele queria defender, que haveria uma superioridade intelectual branca, e aí ele troca as sementes por bolas de chumbo, esferas. E a gente pensar matematicamente, né, essa troca ela tem uma justificativa, né? Por quê? É um conhecimento matemático que está em jogo ali. Se você pega sementes, né, talvez essa diferença não se realce tanto quanto bola de chumbo, que pelo contato a perda, né, ou a diferença de volume vai ser mais realçada. E aí ele faz isso e comprova o que ele já, enquanto viés, já teria estabelecido antes, uma conclusão prévia ao experimento, e começa a circular esse resultado, né, que haveria uma inteligência branca predominante em relação a outros grupos étnicos. Então veja como a matemática, enquanto discurso de poder, ela é usada também para a produção de violências e, como ela atinge uma ideia, né, de conhecimento inquestionável, ela pouco vai ser contraposta, pouco vai ser criticada, ou vai ser relativizada. Porque se tem número, é verdade. Todo mundo tinha lido o texto, deparado com esse exemplo. Não considerou a idade, né, das pessoas, não considerou a altura, o sexo. Então isso quebra essa ideia de neutralidade. Acho que você falou um pouco em parte disso, que é o seguinte, só pela matemática ser uma ciência exata, ela não é verdade. Ser exata só significa que ela segue um padrão lógico de respostas, sim ou que não. Que acho que o professor até falou no última aula do logaritmo, o algoritmo, distribuição do mundo, sei lá o quê. Uma parada assim. Que a matemática, ela é uma ciência exata, mas são humanos que criam elas. Então, todos os algoritmos são criados por pessoas, eles carregam os preconceitos, as discriminações das pessoas que fazem eles. Então, por mais que ela seja exata, ela não é verdadeira. Né? Eu acho muito interessante também a gente pensar na tabela verdade, por exemplo. A gente tem P e Q, P é falso, Q é verdadeiro. Se falso implicar em verdadeiro, na matemática é uma verdade. Só que isso não faz sentido nenhum na vida real, sabe? Então, ser exato não é ser verdade. E eu acho isso muito importante. É isso que eu falo. Então, tem um livro que chama, em inglês, Weapons of Mass Destruction, falando que era isso que eu queria falar, confundi o nome. E tem uma tradução do português, já foi traduzido em português, mas a autora ela fala isso. E como os algoritmos computacionais, esse é um termo muito atual, né? Eles são vistos como eles têm uma estrutura matemática, eles são vistos como a verdade, mas eles carregam os preconceitos de quem programa o computador. Né? Nesse texto do Felipe tem um exemplo, na época, em torno de 2020, 2021, viralizou, né, uma busca, eu acho que foi Google Imagens, se não me engano, pela palavra gorilas, e apareciam pessoas negras, né, nas primeiras buscas, nas primeiras imagens buscadas pelo algoritmo. André, alguém programou. Eu lembro de ler, não é que apareceu na busca, é que a galeria do Google Imagem pegou pessoas negras e criou um álbum para elas, com o nome Gorila. Pode ser. Acho que foi isso. Pode ser. Mas, ou seja, assim, os algoritmos, né, eles estão impregnados, né, de estruturas racistas que a gente tem na nossa sociedade. Que eles são formulados muito com base na matemática que produz a criptografia, né, que está incluída nesse algoritmo. Eu ia passar por uma outra discussão, não sei se alguém quer mais falar um pouquinho sobre a matemática e colonialidade, para a gente pensar em movimentos que talvez poderiam ser entendidos como decoloniais, digamos assim.
que era como essa discussão pode dialogar com a sala de aula de matemática, né? E aí eu não sei se todo mundo já ouviu falar dessa lei, chamada, numerada, melhor dizendo, 10.639. Alguém já ouviu falar dessa lei? Falaram sobre essa lei esses dias comigo lá no coisa. É sobre a obrigatoriedade de mulheres no estudo, uma coisa assim. Eu não ouvi tudo, né? É sobre a obrigatoriedade. Ó, eu sei que a 11.645 é sobre o estudo da cultura afro-indígena brasileira na escola. E a 10.639 fala sobre mulheres, não fala? Não sei se tem já uma legislação para mulheres, acho que não. É uma reivindicação importante. Na verdade, a 10.639 e a 11.645 elas são legislações complementares. A 10.639, de 2003, ela coloca a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo escolar. E aí, em todo o currículo escolar, em particular, a matemática também tem que se encarregar de promover essa discussão, certo? A 11.645 de 2008, ela acrescenta a de 2003 o ensino da cultura e da história indígena. Então, ela complementa, fica numa redação final, ensino e cultura da história africana, afro-brasileira e indígena. Sobre isso que o senhor disse, da introdução da cultura africana na matemática. Ano passado, na UF, eu tive uma aula que explicou isso, mas a gente ia fazer, eu não vou lembrar o nome agora, são umas bonequinhas africanas que as mães faziam para as suas filhas e seus filhos, usando retalhos de pano. Isso. Aí eu tive uma aula focada só nisso, aí antes a professora, eu não vou lembrar o nome dela também, mas ela ensinou, contou a história e no final ela introduziu a matemática. E a gente teve que fazer essas bonecas. A minha não ficou lá essas coisas que artesanato comigo não dá muito certo. Mas aí ela falando que foi bem legal isso, né, essa introdução. Ela entrou com a história, aí desenvolveu, aí montou um debate, perguntou a nossa opinião se a gente achava necessário. Aí foi um debate normal e no final ela entrou na parte da matemática. E aí teve o que a Natália falou antes, da gente começar a ver esses movimentos, também nos materiais práticos, nas práticas de matemática da sala de aula. E são movimentos que até certo ponto são recentes, a lei de 2003, por exemplo, e de 2003 para cá a gente não pode achar que esse movimento começou em 2003, porque não começou, a gente tem mais de 20 anos aí já, com essa legislação sendo pouco implementada na escola, de maneira geral, em particular, mas ainda na matemática. Então a gente vê movimentos que são muito isolados. Então tem muita gente que trabalha com jogos africanos, por exemplo, para ensinar matemática a partir de jogos africanos. E a gente pode começar no movimento decolonial se colocar nesse movimento de buscar, de criar também práticas que coloquem essa temática em discussão. Eu passo aqui, por favor. Tem um exemplo que eu gosto muito, antes de falar do exemplo, explicar o que fundamenta esse exemplo. O Luiz Rufino, que é um pedagogo do Rio de Janeiro, tem um livro chamado Pedagogia das Encruzilhadas. É um livro que vai pensar numa educação baseada, fundamentada na figura do orixá Exu. Exu é um orixá que foi muito criminalizado nessa discussão da colonialidade, porque ele foi associado à figura do diabo cristão. E Exu não tem nada a ver com a figura do diabo cristão. Essa associação é justamente a associação do projeto colonial que converte uma ideia em outra, no sentido de criminalizar as práticas, sobretudo de grupos negros. Exu é um orixá que ele habita na encruzilhada, então ele está muito associado à ideia de movimento, à ideia de dar caminhos, à ideia de provocar dúvida quando alguém está preso numa ideia de certeza. Então o Luiz Rufino, ele vai pensar uma educação baseada nessa ideia de encruzilhada, mas encruzilhada no sentido de que você está numa encruzilhada e você vai escolher um caminho ou outro a seguir, como que coloca muitas vezes o projeto colonial nessa ideia de dicotomia, o certo, o errado, o sagrado, o profano, mas sim pensar em Exu como uma figura que habita na encruzilhada no encontro de caminhos que se atravessam, ou seja, você se deixar atravessar pelos caminhos diversos que habitam uma sala de aula, por exemplo.
a figura da dúvida é uma ideia muito importante para a figura de Exu, porque, como eu disse, ele prega peças, né? Quem está movido pela ideia de certeza, e para a matemática, para a gente a ideia de dúvida é uma ideia muito interessante, né? Porque se a matemática tem essa ideia da verdade, da certeza, né? Na verdade, uma aula de matemática, uma aula que seria interessante, uma aula de matemática interessante, seria aquela que colocasse dúvidas nos estudantes, não certezas, né? Então essa figura de Exu da pedagogia das circunstâncias eu acho que é muito importante para a gente pensar em matemática. E aí tem, não sei se então, só um comentário, depois a gente vai falar de, então, o Orixá Exu é aquele que traz a dúvida naquilo que está supostamente resolvido, né? Então é aquele que sempre desestabiliza. Eu acho que essa visão é muito importante para o ensino de matemática, porque a matemática é isso que o Diego falou. É sempre a coisa que a gente quer chegar numa certeza. Mas nessa discussão sobre matemática problematizada, que a gente vai ter mais para frente, a gente encara a dúvida como um saber, não como uma falta de saber. Então a ideia é um pouco essa. E a gente discutiu os estereótipos da matemática aqui, matemática enquanto verdade, objetividade, certeza, né? Mas isso se a gente pensa no produto final da matemática, digamos assim, né? E não sobre o processo que levou esses resultados da matemática. Então, se você tem lá o teorema, como eu estava comentando aqui, que já dá um resultado pronto, o que levou esse teorema, possivelmente, não foi uma ideia de certeza. Ninguém nasceu já com essa certeza que aquele resultado seria válido. Sim, uma ideia de dúvida, de experimentação, de investigação. Isso é o fazer matemática. Né? Então, quando a gente traz essa ideia de dúvida para pensar matemática, ou para pensar a educação de maneira geral, é desestabilizar um pouco essa imagem da matemática no campo das certezas. A gente falou do estereótipo da matemática, mas é um estereótipo que se convencionou. A gente pode produzir um outro sentido de matemática que seja fundamentado não na ideia de verdade, mas sim na ideia da dúvida, por exemplo. Tá? E aí tem um exemplo que eu gosto bastante, pode passar, que é do trabalho da Alessandra Bigode, que foi orientada pelo Alisson Carreira, matemática, que ela traz o Itam. O Itam é uma narrativa iorubá, é uma narrativa que está muito presente nos terreiros, né? Conta uma história em tradição oral, e essa história em geral passa uma mensagem. Né? E aí tem um Itam que eu acho que é muito interessante, que ele envolve um problema matemático, que dá um outro sentido para a ideia de divisão que a gente convencionalmente tem na escola. Né? Na escola a gente tem muita essa divisão euclidiana, né? A gente discute a divisão, às vezes a gente coloca o foco da divisão muito no quociente, no resultado, né? Pouco problematiza a estrutura da divisão, o resto, por exemplo. E aqui Exu, ele tentando instalar uma dúvida, ele procura pegar uma peça, ele vai ao mercado e ele encontra outras três orixás, Oiá, Iemanjá e Oxum, e pede para essas orixás venderem uma cabra para ele. Oiá é invenção, né? Talvez está mais difícil. Sim. E aí o que acontece? Ele pede para vender uma cabra e ele não vai ficar no mercado, ficar sem tempo, pede para eles venderem e depois ele vai retornar. E ele propõe um acordo. Ele gostaria que essa cabra fosse vendida por 20 búzios, aquele objeto bem conhecido, eu acho, na maioria aqui, na antigueira. Um objeto indivisível. Conhece? Essa continha, uma continha, né? Não sei se vocês já ouviram falar da prática de jogar búzios. Já ouviram falar disso? É tipo uma conchinha que não se divide, não se parte. Objeto mais duro, que é muito usado nos terreiros de candomblé para jogar búzios, né? Daqui eu estava vendo, não sei se só eu, mas eu estava pensando que era café. Parece, né? Parece. E aí ele pede para vender essa cabra por 20 búzios e ele fala, olha, 10 búzios vocês vão dar para mim, aí esses 10 búzios restantes vocês dividem entre vocês. E aí ele sai do mercado e Oiá, Iemanjá e Oxum tentam vender a cabra e elas ficam numa disputa, de empate. Né? Porque elas têm 10 búzios, elas precisam dividir entre elas, cada uma fica com 3, e o último búzio elas não sabem bem o que fazer. Esse búzio não se quebra, não se parte, e aí uma fica falando que
tem direito ao 20º búzio por ser mais velha, a outra por ser mais nova, fica aquele embate e elas não têm uma solução para esse problema. Exu retorna ao mercado, aí pode passar, perguntando o que elas fizeram com aquela divisão dos búzios, né? E aí eu não sei, assim, eu já avancei, na verdade, antes de perguntar para vocês o que vocês imaginariam que poderia acontecer. Aí já tem um spoiler, né? Mas a gente poderia pensar essa divisão de diversas formas, inclusive descartando o resto, que é algo que a gente faz muito na escola, né? A gente pensa a divisão euclidiana e a gente dá pouca importância ao resto, fica lá esquecido, né? A gente olha só para o consciente. Exu volta ao mercado, né, e pergunta o que elas fizeram, sem solução, ele propõe uma resposta, né? Ele fala o seguinte: olha, esse 20º búzio, né, vocês ficam com 3, cada um fica com 3, esse 20º búzio ele enterra no chão e diz que é uma reverência aos antepassados. Ou seja, é um sentido de matemática que a gente está dando que é completamente um sentido de matemática que a gente convencionalmente discute na escola. O resto como algo descartado, ou o resto como algo pouco problematizado, que não tem importância, ou que não faz parte nem da resposta. Exu dá uma solução e ainda nos fazendo refletir sobre essa cultura, os valores que essa cultura tem. E além disso, os exemplos da matemática que a gente pensa na escola estão muito capturados por uma lógica de capital, da gente repartir, né, igualmente, que todo mundo tem que ter as mesmas quantidades, né, sem problematizar, né, se a gente tem uma discussão de equidade junto a isso, por exemplo. Né. Então, são exemplos que eu acho que a gente pode pensar numa aula de matemática, como que a gente pode colocar a matemática em discussão com a temática decolonial, para a gente não achar que matemática não faz parte da implementação da Lei 10.639, por exemplo. Só um comentário mais geral um pouco, né, assim, que a gente está, nesse exemplo, está falando de Exu, que é um orixá, como o Diego falou, associado ao diabo cristão, né, muito demonizado, que é uma associação absurda, né, porque nessas sabedorias de origem matriz africana não tem nem essa figura, né, do diabo, enfim. Mas a gente está aqui falando de um mito de origem de matriz africana a partir do qual nós defendemos que nós podemos aprender coisas, né, sobre matemática, sobre filosofia, sobre a vida. E isso muitas vezes vem com muito estranhamento, né, você usar um orixá, ou usar algo, um mito de origem africana, para falar, digamos assim, de uma coisa filosófica, né, que a gente está falando um pouco. Mas a filosofia clássica não tem problema nenhum de usar os mitos de origem grega, né, para falar de filosofia. Mas quando é um mito de origem africana, tem um estranhamento, assim. Então isso é uma manifestação da própria colonialidade, né? Assim, como as sabedorias de origem africana são sempre colocadas num lugar de algo da onde você não pode tirar nenhum aprendizado, digamos assim. Então, por isso que é importante falar sobre isso, né? Assim, e eu acho que a escolha de Exu também não é por acaso, porque Exu talvez seja o mais, sei lá qual é a palavra, mais assim, marginalizado? Dos orixás. Essa ideia de religião, na verdade, também é uma ideia que está dentro do contexto desse projeto moderno colonial, né? Essa ideia de religar para essas perspectivas de mundo africanas, afrodiaspóricas, indígenas, como a Roberta tinha dito no começo, né? Há uma ideia de integração. Então não faz sentido, né, você pensar como você está no mundo de uma maneira partida em todo o resto, que você precisa religar o seu corpo ao seu espírito, por exemplo. Então essa perspectiva de mundo afrodiaspórica, por exemplo, não trabalha nessa ideia de religião. Exu ou as entidades aqui dos terreiros não são vistas nessa forma de religião, nessa ideia de fé, e sim uma forma de como eu me vejo no mundo, como que eu penso o mundo de uma maneira integrada, de uma maneira coletiva, certo?
E a captura, né, dessa ideia, né, dessa visão de mundo como religiosa é um ataque que vai convertendo essas discussões em discussões que são colocadas no campo do sagrado, ou muitas vezes no campo até mesmo de termos que são associados a eles, como feitiçaria, entende? Que vão deturpando o real sentido dessas práticas que são práticas culturais. Só pegando carona, porque vocês devem estar pensando, é muito difícil, né, você levar uma discussão dessa para a sala de aula, provoca muito ataque. E de fato é uma reflexão importante enquanto professores de matemática, a gente pensar. Mas por outro lado, se vocês forem perceber, né, eu comecei a minha fala falando da minha trajetória, da minha formação em um colégio católico. Hoje a gente tem muitos colégios cristãos, né, espalhados pelo Rio de Janeiro, né, mas a gente não vê, por exemplo, um colégio baseado numa ideia de terreiro. Né, e o que isso representaria, né, se isso de fato acontecesse em sala de aula? Quais ataques que teria? Né? Ou seja, determinadas discussões elas caminham no sentido da normalidade. De não há um incômodo, não há um ataque envolvido a determinadas práticas, enquanto outras são criminalizadas. Né? Umas são muito formalizadas e outras são muito criminalizadas. Né? Teve uma vez, já tem algum tempo isso, uma historinha, que uma amiga minha colocou uma coisa, na época era no Facebook, né? O Instagram não tinha dominado ainda, mas enfim, ela botou uma coisa assim, contra o sacrifício de animais nas práticas religiosas, um abaixo-assinado. E ela falando das religiões de matriz africana, né? Assim, aí eu respondi assim, você vai parar de comer peru de Natal? Que é isso, né? Assim, isso é normalizado. Mas o sacrifício, o uso de animais em outras religiões é estranhado. Ela respondeu assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E é isso, a gente nunca pensa nisso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Assim, ela provavelmente deve ser cristã, provavelmente evangélica, ela é bem burro, porque antes do sacrifício de Jesus Cristo, né, os judeus ali continuavam praticando a questão, né, do sacrifício dos animais como oferenda para Deus. Então, no caso dessa minha amiga, eu acho que nem ela é muito religiosa, mas não é uma pessoa muito ligada a nem catolicismo, nem evangélica, mas é isso. Dentro de toda a nossa sociedade, as práticas que são associadas a uma forma dominante de entender o mundo são naturalizadas e as outras são estranhadas. Enraizado na sociedade. Então, no caso, que ela nem é uma pessoa muito religiosa. Mas mesmo entre pessoas que não são, acontece isso. Então está chegando no final do tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gabriel. Só fazer uma pergunta. Ela, depois do seu comentário, apagou a petição? Não estou ouvindo. Depois do seu comentário, ela apagou a petição? Ela apagou a abaixo-assinado depois do seu comentário? Não lembro. Assim, mas eu sei que ela assim, que chama atenção que ela botou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Ela refletiu, pelo menos. Mas a pessoa continua fazendo. Pensei, errado, né? Não, a pessoa faz porque é o normal de fazer. Tem razão, não lembro. Realmente, tem muito tempo isso. Eu não lembro mesmo, assim. Mas o que me chama a atenção é isso, ela fala nunca. Porque essas coisas são muito naturalizadas. Outra coisa, tipo assim, por que as datas cristãs são feriados e as outras não são, entendeu? Também tem a ver com isso. Isso do feriado eu acho que é mais feriado, porque a gente foi colonizado por um país católico, e a base é a igreja católica. Sim, mas eu digo assim, a gente naturaliza, né? Os feriados católicos não são mais feriados. Eles são ponto facultativo. Que não interfere, não muda muita coisa, mas eles não são mais feriados, são pontos facultativos. E aí os feriados são aqueles que não têm a ver com católico.
Caio. Eu queria só dar um adendo, né, sobre a lei. Eu só queria lançar a lei regional de faculdade. Deve não é essa aí, eu só vi sendo aplicado no dia mas antes disso eu não via isso pelo meu estado matemático. Geralmente a gente vê isso na história, na geografia, mas isso não é na matemática. Então, mas a lei, isso que o Caio falou é importante. Essas leis, elas são associadas só, em geral, à história, letras e artes, né? Mas elas, na verdade, no texto da lei está escrito, não lembro bem, mas com ênfase não quer dizer que é só nessas disciplinas. Mas as pessoas interpretam que é só. Na verdade, a lei diz que é em todas as disciplinas. Eu não sei se só interpretam e não desejam estar nesse lugar mesmo, né? E a gente falou do discurso da neutralidade da matemática, porque há muito do discurso de professor de matemática assim, olha, a matemática não tem a ver com as discussões, como se ela fosse neutra. A matemática não participa disso, realmente. Às vezes não é nem não quero estar, é assim, olha, acho que não tem a ver mesmo, né? Não sei como fazer. Isso é também o que o livro falou também em uma aula, não exatamente esse contexto, mas no processo sim, que ele tem interesse, a gente passa pela matemática assim, nos nossos anos de mensagem para o básico, né? E muitas vezes a gente faz uma pergunta sobre o que é desse jeito, porque é assim. E é nessa parte que eu acho que pode entrar essa questão da lei, porque é mais voltado do professor, ele fazer algo, da forma que ele foi ensinado, como ele aprendeu, e tipo assim, mais rápido para acabar logo, do que realmente algo que se aprofunde mais, ainda mais nessa matéria, que é visto como algo tão exato e não, nem um pouco, de certa forma, né, humano. E ainda mais utilizando exemplos desse tipo, que até hoje, mesmo que seja dessa forma, em muitas escolas é considerado como se fosse uma espécie de tabu. Qual é o seu nome mesmo? Lucas. Lucas, depois dele. Não, eu ia falar sobre essa suposta neutralidade, né? Na verdade, não existe neutralidade, existe a quem você serve. Né? Existe o quê? A quem você serve no momento. Por exemplo, aqui no CETI a gente vê, tem várias engenharias que são muito se distanciam muito das questões sociais. Aí elas dizem, nós somos neutros. Não, você não é neutro. Você está servindo ao setor privado. Então, assim, não existe neutralidade de fato, né? E sempre quando você diz que é neutro, é porque na verdade já tem uma política bem estabelecida ali, a ponto de você sequer mencionar. Então, quando você fala que é neutro, tem uma posição ideológica implícita nisso, né? Exatamente. Então, em educação, isso é muito evidente. Qualquer coisa que a gente faz em sala de aula é um ato político. Em matemática ou qualquer disciplina, né? Se você, isso que a Duda falou, se você manda um aluno, o aluno pergunta por quê, você responde, a maneira que você responde é uma posição política, né? Assim. Então tudo, eu vejo isso muito no grupo de zap da família, né? Aquelas brigas rapidinho que tem, aí fala assim, nesse grupo não vamos falar sobre política. Aí eu respondo assim, eu não sei fazer isso, porque eu acho que tudo é política. Então a pessoa falar que não vai falar de política, isso é uma posição política. E isso no mundo hoje está muito na política, hoje está muito mobilizado, né? Assim, existiria uma posição que é não ideológica, uma posição que é ideológica. É tudo ideológico. A questão aqui é ideologia, né? Vitor, depois Carlos. Não, isso eu vou dar um pouco nisso de como incluir na matemática. Eu acho que dá para puxar um pouco do gancho da BNCC, né? Que não sei se chegaram a ler sobre a BNCC, que na parte de matemática ela dá uma puxada em que exemplos você tem que falar sobre quais matérias da matemática, né? E eu acho que a gente pode usar a BNCC para incluir mais exemplos que não sejam só europeus, por exemplo. Porque eu lembro de ver sobre logaritmos, né? Equações exponenciais, e a BNCC deixa bem claro. Quando você fala de logaritmos, fale de pHs, fale de terremotos. A gente não pode usar ela para obrigar livros de escolas a, tipo,
fale sobre esse ponto específico. Quando eu falar de divisão, sabe? Acho que dá pra usar a BNC pra fazer esse tipo de coisa. Com certeza. Muito bom. Tá. Eu só queria fazer uma observação da fala dele, que eu costumo brincar o seguinte sobre neutralidade, que neutro é só detergente, né? E agora falando sério, as pessoas que tendem a ficar em cima do muro acabam correndo o risco de se posicionar pelo lado errado. Então é importante a gente se posicionar, sabe? É isso. Perfeito. Mas você pega no ensino da matemática, por exemplo, a pessoa, normalmente quem está muito focado na matemática vai para uma área de ciências exatas, engenharia e tal, então vai para a educação. Aí quando a pessoa se forma para engenharia, onde que ela vai trabalhar? Quase sempre no setor privado. Então assim, a matemática está servindo alguém em si. Não existe neutralidade aqui. Exatamente. Tipo, nada é neutro. Exato. Não existe neutralidade em nada. E quem acha que é neutro está servindo o sistema, né? Exatamente. Muita gente acha que é neutro. Não, eu não conheço quase ninguém. Acho que talvez, não vou dizer ninguém, mas quase ninguém. O Aguinaldo, colega professor aqui também, você não tem aula com ele de alguma coisa? De alguma coisa, algum dia. Eu tava no grupo dele, acredita? Quase que eu fiz alguma atividade que ele passou e eu... será que... Tem um monte de gente que eu acho que tem vários de vocês. A minha turma tem tipo 30, 40 e tem 50 pessoas no grupo. Então tem vários de vocês no grupo errado. Inclusive eu li, o texto é o mesmo, né? O curso está igual, mas as avaliações são diferentes, né? É porque o Aguinaldo está dando essa disciplina à tarde, matemática na escola. Enfim. Só para complementar essa questão da neutralidade, se por exemplo a gente levantasse um debate agora para falar de algo que está acontecendo aqui na instituição, eu poderia simplesmente dizer isso neutro, não vou me envolver, vocês resolvam, vocês decidam. Só que no momento que eu não quero me envolver, eu estou contribuindo para aquilo permanecer. Você tomou uma decisão. Eu acho que essa é a neutralidade. Você permitindo que o negócio continue, né? Não contribuindo para não continuar, você querendo ou não está apoiando. Então essa posição de não querer questionar sobre alguma coisa é uma posição política sobre aquela coisa. Por isso que é importante se posicionar. Isso. Então acho que é isso, né? Quer falar alguma coisa? Por mais que o pessoal fale contra você. Mas é legal, assim, as turmas, né? A turma do Aguinaldo mais cedo também, aqui da FJ são muito participativas. Você já tem um número de alunos, estudantes maior no Rio, assim, nas turmas, e vocês são muito envolvidos, né? Muito participativos e já muito antenados com a discussão, mesmo estando no começo do curso, né? A segunda aula ainda, né? Isso mostra muito assim como a FRJ é um lugar que respira a educação matemática, respira essas discussões. Mais ou menos. Porque eu acho que ter uma pós-graduação como temática, vocês já se projetam, já ouvem falar, fortalece muito os cursos de licenciatura, os cursos de graduação também. Que é algo que hoje, infelizmente, na mídia ainda não tem. E a gente tem que remar um pouquinho mais para colocar essa discussão na licenciatura de maneira tão crítica como vocês colocaram aqui hoje. Vocês estão de parabéns. Gostei bastante assim, da felicidade que vocês colocaram na discussão. São sempre assim. Eu acho que só reforçando, eu acho que ter um curso de licenciatura numa instituição que tem um programa de pós-graduação em educação matemática é uma coisa que é bacana, né? Sim. Certo? É um luxo, né? Nem toda instituição tem isso. Na verdade, no Rio de Janeiro... Rural. A rural, só aqui na rural. Enfim, então é isso, pessoal. Fiquem ligados no link para entregar o trabalho que eu vou botar lá amanhã. E semana que vem a gente vai ter um debate sobre educação de favelas e periferias urbanas. Tá? Só uma pergunta mesmo. Esse slide vão ficar disponíveis sempre? Vou compartilhar. É verdade. Como o senhor quer o relatório? O senhor quer em forma de resumo, em forma de foto? Resumo, uma página no máximo, tá? O resumo
É assim, só hoje é debate temático, então o trabalho hoje é um resumo do texto. A ênfase maior no texto. Quando for roda de conversa, a ênfase maior é na discussão em sala de aula. Aí semana que vem é roda de conversa. É roda de conversa. Não, você pode colocar também. Tipo, você vai ter o mesmo peso, é isso que É, mas eu quero que vocês falem obrigatoriamente alguma coisa sobre o texto, mas não é proibido. Ô Aguinaldo, judicial. boa noite. Vocês trabalham os mesmos temas na... É o curso igual. Ah. A tarde igual. Se chegar mais cedo aqui na aula, você já pode entrar, pode passar na aula? Pode ir. É porque hoje eu cheguei mais cedo, eu não sabia se estava dando a mesma... De 8 às 1 às 5. Os mesmos convidados.